Eu queria apresentar o evento, né? Antes de mais nada, dizer que é uma satisfação enorme a gente estar disponibilizando esse evento para vocês. Eu sei que a gente está vivendo assim, um momento difícil, está todo mundo em casa, e eu acho que, de uma forma ou de outra, a gente consegue ajudar com um evento como esse, trazendo algum tipo de informação relevante. Vocês vão ver que em todas as apresentações são bons artigos que já foram publicados em eventos legais, alguns deles publicados em revista, então são bons eventos. Fora isso, eu estou pedindo para que os apresentadores consigam fazer com que vocês entendam, ou seja, tem uma linguagem próxima de graduação, né? São artigos de nível mais alto, mas com a linguagem apresentada nível de graduação para fazer com que chegue em vocês a informação de forma legal. Deixa eu ver o que mais que eu tenho. Eu quero primeiro agradecer a participação, né, dos presentes. Foram perto de 80 inscritos, um número bem legal, é mais ou menos o que a gente estava esperando, então valeu a pena fazer o evento. Eu acho que esse número pode ir aumentando ainda. A gente tem um limite aqui na sala de 100 pessoas, mas eu quero ver se a gente consegue jogar essa coisa no YouTube nas próximas, para se passar de 100, todo mundo poder assistir o evento. Quero agradecer os apoiadores, né? A gente já estava falando deles, mas o Corecon aqui do estado de Roraima, o CADECOM, o Departamento de Economia, o CAECO, Centro Acadêmico de Economia, ajudou bastante, e a Atlética Mercenária, né? O vínculo direto com os alunos é importante, foram eles que, na verdade, fizeram a informação chegar em todo mundo. E eu queria dar algumas informações rápidas aqui para passar a palavra para a Hayley. A primeira é o seguinte, a gente está fazendo uma lista de presença no chat, então todo mundo que entrou, entra lá no chat e coloca o nome completo. Colocar o nome completo no chat vai ser a lista de presença para que a gente consiga entregar para vocês os certificados depois, beleza? A duração do evento aqui, para a Hayley, a gente vai dar no máximo 40 minutos, e aí depois a gente abre para perguntas e questionamentos. A gente está usando uma versão grátis do Zoom, então a nossa ferramenta provavelmente vai cair com 40 minutos. Quando der 40 minutos de sessão, o aplicativo cai, e aí o que vocês têm que fazer é só entrar de novo, no mesmo link que vocês entraram, vocês entram de novo e a gente dá reinício à sessão, beleza? Eu vou pedir para a Hayley esperar uns 2 ou 3 minutinhos, depois que cair, a gente continua. Os microfones estão todos desligados por enquanto. No final, quando tiverem as perguntas, vocês fazem as perguntas ou avisam que querem fazer perguntas no chat, e aí eu abro o microfone para vocês, vocês falam diretamente com o Rei, beleza? Se a gente tiver algum tipo de problema técnico, dá uma olhada lá no site ou na rede social que eu vou informar se por acaso cair ou coisa do tipo. Espero que não, a internet está razoável, acho que a gente vai conseguir fazer bem. E por fim, eu acho que só para apresentar um pouco o Hayley é nosso amigo já há bastante tempo. Ele fez mestrado e doutorado no mesmo lugar da gente, né? Tanto meu como do professor Andrei. Ele foi contemporâneo de turma de Andrei no mestrado e ele estava uma turma na frente da gente no doutorado. Então, ele estava sempre assistindo aula junto e tal. Então, a gente já se conhece há bastante tempo. Ele é um cara que é graduado em matemática e em economia, tem uma bagagem interessante, já tem artigos importantes apresentados aí na ANPEC. Então, é um cara que pode contribuir bastante com vocês. O tema é maravilhoso, estava dando uma olhada no artigo ontem, o artigo é bem legal. Quem não abaixou o artigo ainda, não sabe como, vai lá no site, na seção de artigos, e baixa o artigo e dá uma lida depois. Quem já leu vai aproveitar melhor o evento. Eu vou passar a palavra para ele, porque como a gente tem esse tempo de limite, é melhor que ele termine a apresentação e a gente continue mais para frente. Valeu, Rei. Boa apresentação. Oi, Yuri, obrigado. Boa tarde aí, pessoal. Gostaria de agradecer a Yuri e a Andrei o convite de poder estar apresentando esse artigo com vocês. Esse artigo, eu apresentei ele na ANPEC de 2017. Até esqueci de tirar ali. Ele é o meu primeiro artigo da tese que eu fiz sobre economia da inovação, onde busquei analisar como foi a evolução desse termo inovação. Voltou, né? Voltou, beleza. Então, busquei analisar a economia da inovação durante os últimos 20 anos no Brasil. E um artigo de entrada foi referente justamente ao início de uma transição de mudança na lei de patentes brasileira, que
que ela vai ocorrer ali em 1996 e qual foi o impacto disso na economia, principalmente na parte de exportação de produtos de alta tecnologia. Esse artigo eu fiz em parceria com o Rodrigo Gomes de Arruda e com o professor Jocildo Fernandes Bezerra, que foi o meu orientador de doutorado. Então, é com muita alegria que eu digo que esses dois autores estão junto comigo nesse trabalho e espero poder estar contribuindo com a formação de vocês, trazendo a discussão sobre esse tema. Certo? Vamos começar aqui. Aqui está um pouco da pauta do que a gente vai apresentar hoje, certo? Eu botei aí uma partezinha de motivação, objetivo, metodologia justificativa, mas eu gostaria de iniciar falando que a discussão sobre patentes dentro do campo econômico, ela já vem ali meados do final do século XIX, 1870. O Brasil, por exemplo, é um dos primeiros países a fazer uma lei de patentes mais rígida, certo? E junto lá no Acordo de Veneza e tudo mais. Mas o Brasil ele vai impactar, ele vai ficar parado a partir de 1970, onde a lei de patentes deles dá uma estagnada. Não conseguiu acompanhar a evolução do que as outras economias vieram fazendo. Então, há uma discussão na literatura muito grande a respeito do seguinte: será que economias com direitos de patente mais rígidos conseguem trazer um êxito no sentido de novas tecnologias, no sentido de inovação mais profundo? Então, vocês vão ver que essa é uma discussão que ela ganha destaque, principalmente em 1950, com o artigo de Arrow, e depois eu trago aqui mais na frente um pouquinho, e no artigo de Nelson, em 1959, e depois no artigo de Arrow, em 1971. Douglas North, um prêmio Nobel de Economia de 1993, também ele vai dizer que patentes são o que gera um crescimento de longo prazo, e porque isso vai trazer um incentivo para que as empresas possam estar investindo os seus capitais e assim elas possam ter um incentivo maior para fazer investimentos futuros. Então, mas existem autores também que destacam que as leis de patente mais rígidas, elas inibem o processo de crescimento da inovação, porque passam a beneficiar empresas maiores e, consequentemente, empresas multinacionais. Certo? Então, o artigo ele se situa no meio desse debate. Não há evidências empíricas, né? Até o momento eram muito escassas as evidências empíricas sobre esse direito de patentes mais rígidas flexibilizava ou não incentivava o processo de inovação, certo? Então, o que é que a gente pensou? Já que as evidências empíricas são um pouco escassas, como é que a gente pode fazer um estudo comparativo? Como é que uma economia com direito de patente mais rígida evolui e como é que a economia com direitos de patente menos rígidas evolui? Percebam que, por exemplo, o mesmo país ele não pode ter os dois caminhos ao mesmo tempo, né? Ou ele vai adequar suas normas de patentes às normas internacionais, ou ele vai dar uma flexibilizada, foi o que fez a Índia, por exemplo. Então, eu poderia ter feito um estudo só comparando Brasil com Índia, certo? Mas aí eu não teria o que a gente vai chamar de um poder de predição muito forte, dado que a Índia era apenas uma amostra, né? Então, a partir do artigo de Abadi, onde ele utilizou o método de controle sintético, na verdade foi despretensioso esse trabalho dele quando ele quis analisar na Califórnia uma lei contra a utilização de propagação de cigarro, né, do tabagismo. Então, a Califórnia foi mais dura e os outros estados foram mais flexíveis. Então, Abadi ele conseguiu fazer o seguinte, ele disse como é que teria se comportado
a Califórnia se ela não tivesse feito essa rigidez na sua lei. Então, ele pegou os outros estados que não tinham aplicado essa norma e criou uma Califórnia sintética, ou seja, uma Califórnia sem o amparato da lei. E aí ele conseguiu criar o que a gente vai chamar, dentro das políticas de avaliação, de um grupo de controle, que é basicamente o que a gente sempre tenta quando a gente vai fazer essas estratégias de avaliações. Ter um grupo que a gente vai chamar de tratados e ter um grupo de controle que se assemelhe muito perto ao nosso grupo tratado para ver como ele se comportou e se a política deu certo ou não. Então, e por que a gente trabalhou a parte de patentes? Porque a produção industrial, a propriedade industrial, melhor dizendo, ela é dividida em dois segmentos. Ela é dividida na parte de propriedade e na parte de direitos, certo? Então, a parte de direitos autorais é aquela parte de livros e tudo mais. Essa aí já não era o foco da nossa pesquisa. Então, a gente estava mais preocupado com a parte da propriedade industrial. E a propriedade industrial vai cair dentro de desenhos técnicos, desenhos industriais e, consequentemente, a lei de patentes, tá? Então, só para a gente dar uma analisadinha aqui rapidinho, o que é que a gente percebeu? A gente percebeu o seguinte, que o Brasil, ele vinha... Andrei, tá aparecendo aí o gráfico direitinho? Dá um ok aí pra gente. Show. Então, ó, o Brasil, ele vinha num nível de patentes na casa aqui de uns 10 mil, um pouco abaixo, e a partir de 1996 ele teve o que a gente vai chamar de descontinuidade. Quando ele dá essa descontinuidade, ele eleva para casa dos 16 mil de patentes, e depois disso o número de patentes cada vez mais aumentou, certo? Então, essa vai ser a nossa motivação. A gente vai analisar o que aconteceu entre o ano de 1996 e o ano de 2004. Por que 2004? Porque todos os países que estão integralizados na OMC, para poder, uma das cláusulas de inserção dentro da OMC é que todos tenham aderência a um que eles vão chamar de acordo mínimo para direito de patentes. Então, aí não tinha mais como a gente utilizar esses países como um controle, visto que todo mundo já estava com esse amparato mínimo legal, certo? Mas antes disso, os países que vão compor a nossa amostra, como grupo de controle, eles não teriam aderido ainda aos acordos de patente. Certo? Então, como vocês já podem ter visto, o objetivo do artigo é justamente averiguar como direitos de patentes mais rígidos podem incentivar o processo de inovação. Então, como é que a gente vai ver esse impacto? Para a gente ver esse impacto, utilizamos como variável, uma variável Y, né, como a gente pode chamar assim, os produtos exportados de alta tecnologia. Por quê? Porque são produtos que demandam um nível tecnológico mais alto, certo? E aí a gente vai estar falando de produtos como peças aeroespaciais, computadores e tudo mais. Para que a gente pudesse avaliar isso, como eu já adiantei, a gente utilizou o método de controle sintético, certo? E a gente visou também preencher uma lacuna dentro da literatura brasileira, que até então o único trabalho que a gente vai ter, assim, vamos dizer, que pesquisa dentro desse tema de análise do impacto de patentes sobre o processo inovativo é um texto de discussão de Zuccolotto, que ela publicou em 2010 pelo IPEA. Então, é um texto muito bom. Eu indico, se caso vocês queiram se aprofundar também no termo de dentro de inovação no Brasil. É um texto muito completo e ela vai inferir que ela não encontrou resultados para dizer assim que o nível de patentes realmente, essa rigidez de patentes auxiliou no processo inovativo do Brasil, tá? Mas aí a gente vai ver que os estudos pelo controle sintético eles vão indicar que teve uma melhora sim, certo? Então, como eu já tinha adiantado um pouquinho aqui para vocês, essa parte da revisão de literatura, a discussão ela é vasta, certo? Existem aqueles que acreditam que deve haver uma intervenção governamental
e essa intervenção é no sentido de proteger, trazer um monopólio sobre as patentes, visto que, para que você gere, existe uma diferença muito grande entre inovação e invenção, né? Ou seja, toda inovação, ela veio de uma invenção, mas nem toda invenção traz uma inovação. O que é uma inovação? A inovação é quando a sua invenção, ela extrapola o aspecto simplesmente criativo e ela consegue, de certa forma, trazer um nível de bem-estar social maior. Tá? Exemplo, imagine que eu vou criar agora um celular que ele é muito parecido com um iPhone. Então, percebam o seguinte, eu posso ter inventado algo, tá? Mas se ninguém utilizar esse meu aparelho, ele não passou de uma invenção. Um exemplo claro são os smartphones, né? Que esses sim são uma invenção que gerou uma inovação. Por quê? Porque através dele, ele gerou vários canais para propagar outras tecnologias. Então, ele vai usufruir de tecnologias já existentes para criar um novo produto, e esse novo produto ele gera um aumento de bem-estar social, e aí sim ele entra no que a gente vai chamar de campo inovativo. Então, aí vem a grande discussão. Eu dei o exemplo aqui do smartphone, mas ele pode ser qualquer situação. A gente muitas vezes coloca inovação exclusiva a aparelhos eletrônicos, né? Mas eu digo para você que uma inovação pode ser uma forma como você constrói uma caneta. Se você constrói, por exemplo, uma caneta que tem 2 cores, 3 cores, uma caneta que se conecta com alguma situação, é uma inovação. Por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo agora é uma inovação, certo? Por quê? Porque visto que num tempo X menos 1, a gente não poderia ter esse tipo de aula, vamos dizer assim, esse seminário, né? E dado um fator externo, no tempo X mais 1, a gente consegue estar aqui fazendo esse seminário. Então, a gente inovou na forma de trazer um seminário, certo? Agora, lógico, existe aí o que a gente vai agora argumentar, que será que o Estado deveria proteger esses agentes inovadores ou o Estado ele deveria simplesmente deixar circular as inovações, visto que vai trazer um bem-estar social muito maior? Então, Errol e Nelson são os primeiros a dizer o seguinte: se não houver uma intervenção do Estado no sentido de trazer um amparato legal de proteção, as inovações elas vão estar aquém do nível ótimo. Por quê? Porque você vai ter todo o investimento, não só no produto final, mas você tem que ter um investimento completamente antes, com a educação, com a estrutura, e de repente alguém vai criar o produto e aí alguém pode vir lá, uma outra empresa, copiar o produto através de um processo que a gente chama de reengenharia reversa, e ele modifica apenas uma situação e ele cria um novo produto em cima de todo um investimento seu. Então, qual é o incentivo que você tem no passo seguinte a criar um produto melhor? Nenhum, né? Visto que qualquer um pode replicar os seus produtos. Então, essa discussão ela é um pouco, vamos dizer assim, acalorada, porque, por exemplo, esses autores que eu trago aqui, Lau, Chang, Boldrini e Moser, vão dizer que esses direitos de patentes mais rígidos, eles podem trazer como eu poderia falar, ele pode criar periferias inovativas, né? Ou seja, vão ficar muitas pessoas à margem dessa inovação. Já existe um outro grupo de autores que vai dizer que não, que você só pode ter um processo inovativo que vai trazer um bem-estar maior se você der, no mínimo, direitos legais para que ele possa, como ele foi o autor daquela inovação, para que ele possa auferir ganhos por um tempo, vamos dizer assim, razoavelmente, para que ele possa ter o retorno daquele investimento que ele fez, certo? Para que depois haja uma flexibilização da cópia e da queda dessa patente, né? É o que eu não trago ele no artigo, porque é um texto mais clássico, né?
mas é aquela curva de inovação de Schumpeter. Eu creio que o caminho de inovação seja aquele mesmo, né? Então, essa é uma posição que nós defendemos no artigo, de que realmente tem que haver um amparato legal de proteção, porque senão você vai perder um incentivo de criação de novas invenções e, consequentemente, de novas inovações, tá? E aí, como é que a gente entra dentro para trazer isso para o Brasil? Então, em 1994, houve o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, certo? E ele colocava como uma das cláusulas o Tratado sobre os Direitos de Propriedade Intelectual. Então, ele estabeleceu que os países já membros da OMC deveriam ter já em suas leis esse tratado mínimo, tá? E aí ele flexibilizou que em 2004 que os países em desenvolvimento poderiam ter um limite máximo para poder adequar suas normas, e países mais pobres eles tiveram até 2010 para poder adequar suas normas a esse acordo geral, certo? Paralelamente, no Brasil, ainda se configurava o Código de Propriedade Industrial de 1971. Então, era um código ainda muito, vamos dizer assim, não abrangia todos os setores, então não trazia uma proteção legal para esses novos produtos, como, por exemplo, produtos farmacêuticos, produtos químicos e produtos alimentícios. A gente vai perceber que, após isso aí já vem nos dados, não está presente no artigo, mas a gente vai ver que após o estabelecimento do Brasil com as normas internacionais, a gente teve um progresso muito grande dentro da área agrícola, principalmente com os transgênicos. Então, a gente vai ver que essa adequação aos acordos internacionais trouxeram grandes benefícios para a agroindústria brasileira. Então, o Brasil ele tinha a opção de poder se adequar à lei em 2004, até 2004, mas o Brasil fez isso a partir de 1996, entrando em vigor em 1997. Então, aí vai gerar a discussão nacional. Primeiro, existem autores que argumentam que o Brasil não deveria ter um sistema de patentes mais rígidos, e esse mesmo grupo de autores, uma vez que o Brasil ele adotou as normas internacionais como bases para os seus direitos de patentes, vão dizer que o Brasil errou em não ter utilizado o tempo de 2004 até 2004 por completo, ao ele ter saído na frente, né? Então, essa é a nossa hipótese para dizer que o fato do Brasil ter saído na frente trouxe a ele vamos dizer assim, trouxe um sinal para a economia, principalmente para as grandes empresas, que são as detentoras de tecnologia, de que elas não teriam seus produtos aqui copiados por engenharia reversa. Então, vamos ver se isso influenciou diretamente a economia de fato, né? Então, para que a gente pudesse averiguar se isso teve uma influência na economia, a gente tem que criar um Brasil sintético, ou seja, um Brasil que deveria se comportar como foi se ele não tivesse adotado a lei em 1996. Acho que deu alguma coisa aí, Yuri. Posso continuar? Pode continuar, Rei. Eu acho que ele está avisando que 40 minutos vai cair. Ah, tá. Pronto. Isso aí a gente religa. Pronto, tá ok. Só aproveitando, já que a gente parou, a galera colocar o nome lá na lista no chat, tá, galera? Quem está presente, escreve o nome completo lá no chat. Desculpa aí, Rei, pode continuar. Pronto. E avisar também que com 40 minutos vai cair e vocês se reconectem, tá? Para a gente poder ir para as discussões. Então, ó, para dar resposta a esse grupo de autores que dizem que o Brasil deveria ter esperado até 2004 para poder fazer a normatização do seu processo de patentes, a gente tem que... Aí a gente pensou justamente o seguinte:
vai existir o Brasil real, como ele se comportou, e a gente vai ter que criar um Brasil sintético, um Brasil como ele se comportaria se ele não tivesse promulgado a lei e não tivesse adequado às leis nacionais, juntamente pautadas nos acordos internacionais. Então, para que a gente pudesse fazer isso, a gente pensou na estratégia empírica de controle sintético, onde ele vai dar justamente esse contrafactual. Tá? Então, ele vai criar um Brasil sintético de acordo com as características do Brasil real e a gente vai ver como é que ele responde ao efeito da lei no Brasil real. O Brasil real se comporta como foi a lei e o Brasil sintético vai responder como se o Brasil não tivesse feito a lei. Tá? Então, para quem quiser se aprofundar mais, eu recomendo os trabalhos de Abadi, que é o criador da metodologia. E tem um trabalho muito bom também do Possebon, que ele fez uma análise da Zona Franca de Manaus. Se eu não me engano, esse trabalho é de 2013 ou é 2017, alguma coisa assim, não tô lembrando agora, mas é um trabalho muito bom, tá na revista da FGV. E é uma das formas de estratégia de avaliação. Então, como é que a gente criou esse Brasil sintético, certo? A escolha, o nosso Y é a taxa de exportação de produtos de alta tecnologia, certo? Ou seja, será que essa taxa de exportação de produtos de alta tecnologia aumentou ou diminuiu? Se aumentou, é porque houve maior produção de produtos de alta tecnologia, visto que as empresas agora sabem que com os seus direitos de patentes normatizados, não vai ver o processo de engenharia reversa, tá? Se a taxa de exportação desses produtos tivesse caído, é porque o ambiente inovativo ainda não estava, vamos dizer assim, no seu nível ótimo para que as empresas se sentissem seguras em criar campos de inovações aqui no Brasil, tá? Então, como eu disse, produtos de alta tecnologia, leia-se indústria aeroespacial, computadores, produtos farmacêuticos, instrumentos científicos e máquinas elétricas, tá? E aí nós utilizamos 2 registros, nós utilizamos as patentes de residentes e não residentes. É importante salientar o seguinte, quando a gente fala de patentes, quando o mercado nacional você tem uma normatização de patentes mais rígida, vamos dizer assim, rígida no sentido de dar garantia para quem registra aquele produto, todos naquela economia passam a ter conhecimento da tecnologia que foi utilizada, dos artigos científicos, por exemplo, que se utilizou, que se embasou para a criação daquele produto, tem-se acesso à forma de trabalho que foi feita, a forma de operacionalização, enfim, quando um produto ele é patenteado, traz um ganho de conhecimento dentro da economia local, certo? Então, o nosso grupo de controle foi estabelecido por países que não tinham tornado suas leis de patentes mais rígidas. E aí a gente pegou um grupo de países que pudessem dar todas as características do Brasil, certo? Junto com antes da lei. Mas a gente procurou aqueles que tinham um nível de inovação do mesmo nível brasileiro. Então, por exemplo, eu podia ter feito um grupo de controle utilizando os BRICS, mas aí eu estaria, como eu posso dizer assim, colocando a Rússia, por exemplo, como um grupo de controle, onde a Rússia ela utilizou um sistema de inovação mais rígido. Então, o grupo de controle já não serviria tanto. Então, enfim, esses são os países que realmente Rússia não, China, desculpa. Esses são os países que realmente não tiveram uma adequação às normas. E aí tem Armênia, Colômbia, Croácia, Macedônia, Rússia, Geórgia, Lituânia, Turquia, Ucrânia e Vietnã, certo? Então, se baseou na data de entrada desses países na OMC após o ano 2000, certo? E a mudança nas leis de patentes internacionais após o ano 2000.
O que a gente vai ver é que a média de patentes de residentes no Brasil, antes da lei, foi mais ou menos ali entre 1980 até 2004, pegando essa série histórica. Então, de 1980 até 96, era uma média de 2.200 patentes, e após a lei passou a ser 3.200, então houve aí um aumento dos residentes. O de não residentes, realmente houve uma descontinuidade muito grande. A gente vinha numa escala de 4.000 patentes, quase 5.000, e aí ela passa para ser 13.500. Então, ao todo, basicamente, a gente duplicou o número de patentes registradas no Brasil. Entre 1980 e 96, a gente sai de uma escala de 7.000 para entrar num patamar de 16.000 a partir de 1997. Só para a gente ter uma ideia, então, aqui eu trago, por exemplo, no eixo da esquerda aqui, é o registro de patentes totais, que é o que vai configurar essa linhazinha cinza mais clara, tá certo? Não, essa aqui é o do produto exportado de alta tecnologia, e o nível de patentes é essa cinza assim mais escura. Então a gente vai ver que a partir de 1996 aqui há realmente um processo de descontinuidade. E aí a gente vai ver se os dois estão caminhando na mesma direção. A gente encontrou um nível de correlação aqui de 0,43, mas a gente não pode dizer que há uma causalidade ainda, né? Nessas descontinuidades, certo? Então, para isso, a gente teve que utilizar o controle sintético para poder afirmar realmente que, além da correlação positiva, houve um processo de causalidade, tá? Por que eu não trouxe uma grande pergunta que sempre surge por que que você não trouxe outro conjunto de países para controle? Primeiro, porque você tem que ter um nível de patentes equivalente. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui a América do Sul, essa primeira linha aqui é o Brasil. Então, você vê aqui a descontinuidade que houve no Brasil com o processo de regulamentação. E aí você vai ver que os demais países, por exemplo, Argentina, Chile e Uruguai, eles não experimentaram essa adequação às normas e, consequentemente, eles não serviriam como um possível grupo de controle. Por quê? Porque você, você tem que ter países que estão abaixo e países que estão acima. Ou seja, se o seu país ele vem, por exemplo, caminhando aqui no meio, para que você crie um controle sintético, você tem que ter países acima e países abaixo, certo? O Brasil ele fez a adequação das suas normas a partir de 1996, certo? A gente vai ter aqui, eu trouxe um pouquinho dos dados de patentes de alguns países selecionados, certo? Um pouquinho aqui dos BRICS, mas também coloquei, não está aqui a China. A China tem um nível de patentes muito alto hoje, mas desde essa época, desde a década de 90, vem um crescimento. Então, muita gente fala assim, a China surgiu no cenário mundial recentemente, e a gente vai ver que, pelas teorias de crescimento econômico, né, ali Lucas, depois os modelos que a gente estuda em desenvolvimento econômico, vai ver que um deles é o capital humano, certo? Um aprox para capital humano é além do nível de escolaridade e tudo mais, é o quanto de patentes é registrado dentro de uma economia. E aí a China tem um registro muito alto, não cabia trazer, ele não cabe aqui dentro desse mesmo gráfico, né? Ficaria esses países bem pequenininhos e ela lá em cima, certo? Então a gente vai ver aqui o processo de descontinuidade aqui do Brasil, tá? O nível de patentes do México já é um pouquinho mais baixo, África do Sul também. A gente vai ver que para o ano de 1996, só a Rússia tinha um nível mais alto de patentes para o Brasil. A partir de 2004 é que a Índia começa a ter um nível de patente mais alto. Um dos benefícios que a Índia tem em relação a gente, o Brasil, são dois, né? Primeiro, acordos trabalhistas mais flexíveis e, segundo, a língua nativa ser o inglês. Então, isso facilita bastante
para que haja um registro de patentes muito alto. Então, a Índia, por exemplo, utilizou de todo o período que ela tinha flexível para poder utilizar, para poder se adequar às patentes, certo? E aí tem a questão da língua, que eu acho que é um dos fatores impactantes para que a Índia tivesse um nível de crescimento alto no registro de patentes. Lembrando também o seguinte, que houve duas situações dentro da Índia que levaram ao grande registro de patentes para lá, foi a questão da comunicação. Então, a montagem, por exemplo, de atendimento de telemarketing na Índia foi muito alto, certo? E de aparelhos de comunicação. Com relação a outros países aqui, a gente vai ver com relação aos produtos exportados de alta tecnologia, que o Brasil dá esse salto a partir do ano de 2001, é que ele cai um pouquinho por causa da crise financeira, mas no mesmo período em que teve o vigoramento da norma, a adequação da norma, o Brasil dá esse salto gigantesco, certo? O México também dá esse salto, mas aqui ele está, vamos dizer assim, sendo puxado por outro fator, que é o fator do acordo do NAFTA. E os outros países, eles não têm esse nível de exportação tão alto com relação aos produtos, de alta tecnologia com relação aos produtos exportados. Você vai ver que a Índia, a África do Sul, o Chile e o Uruguai, eles estão bem aquém do Brasil. Então, a gente, né, fez o ajuste para o controle sintético, para ver como é que seria esse Brasil sem a lei de patentes. Um grau de magnitude maior foi dado à Colômbia, um peso de quase 68%, né? E a gente vai ver que o total de patentes, a gente utilizou como medidas de ajuste as patentes dos residentes, patentes não residentes e as patentes totais, né? E aí a gente viu qual era a resposta disso dentro dos produtos exportados de alta tecnologia, certo? O ajuste ele foi muito bom, tá? Ele deu o erro quadrado médio foi de 0,107, ou seja, quanto mais próximo de zero, melhor. Significa que houve um bom ajuste para o Brasil sintético. Então, os dois Brasis eles estão praticamente parecidos de 1996 para trás. Ou seja, a gente consegue criar um grupo de controle bem semelhante. E aí o que interessa para a gente é o que vai acontecer após 1996. Então a gente tem o Brasil real, que é o aumento de produtos exportados de alta tecnologia, e aí a gente tem um Brasil sintético, ou seja, se o Brasil não tivesse feito adequação às suas normas. Então a gente vai ver que o Brasil teria elevado um pouco, mas não o quanto foi quando ele adotou a lei, certo? Então, para a gente ter ideia, das distâncias máximas aqui, se eu não me engano, vai chegar a 17,8%, certo? De ganho que o Brasil teve por ter adotado essa norma internacional como sendo a diretriz base da sua lei de patentes. Depois vai decair, certo? Normal, como vai decair também do Brasil sintético, após a crise financeira, aquela bolha que a gente teve em 2001, tá? Então, aqui fica uma resposta, vamos dizer assim, empírica para a literatura nacional de que a adequação das normas brasileiras às normas internacionais, de fato, auxiliaram para que a economia brasileira desse uma resposta de que aqui era um campo inovativo seguro e, consequentemente, houvesse uma transferência tecnológica. A gente vai ver que depois disso, o Brasil, ele, como eu já falei um pouquinho lá atrás, ele se consolidou principalmente na área farmacêutica e na área da agroindústria, né? Só tocando um pouquinho no que a gente está vivendo hoje, né? A cloriclina e todos esses medicamentos, a gente vai ver que o Brasil ele discute hoje no cenário mundial uma possível
vamos dizer assim, cura, né, ou um combate ao coronavírus. Então, muito disso é oriundo da lei de patentes lá atrás, que trouxe com que os laboratórios pudessem fazer os seus investimentos nos seus parques tecnológicos para se sentirem seguros no seu processo de pesquisa e avanço, tá? Uma das possíveis, vamos dizer assim, um dos contratestes é o teste de placebo. E ele aqui, eu estendi ele até o ano de 2015, mas o que a gente deve analisar é até 2004 realmente, e a gente percebe que essa linha escura aqui, o teste ele vai dizer justamente isso. Se o seu país de análise ele explodir um pouco ou sair de uma zona dentro de um intervalo, é porque o efeito da lei é válido. E aí a gente vai ver que realmente, durante o ano até 2004, o Brasil ele realmente dá uma explosão dessa. Então, isso garante que o efeito da lei foi, vamos dizer assim, significativo. Então, quais as conclusões que a gente vai trazer? É que o Brasil ter se adiantado num aspecto de trazer uma normatização do direito de patentes às suas leis nacionais, deram a ele um ganho na ordem de 10% na taxa de produtos exportados de alta tecnologia. E isso fez com que os efeitos se perdurassem durante as décadas, né? Então, se hoje a gente pode dizer que o Brasil tem, vamos dizer assim, um grande know-how dentro de patentes, entre produtos agroindustriais, produtos transgênicos e no polo médico, farmacêutico, é oriundo justamente de ter partido na frente do que em relação aos demais países com relação à adequação das normas internacionais, certo? Então, esse trabalho da gente, ele também se pautou no trabalho de Biller, 2014, onde Biller vai fazer um modelo teórico dizendo justamente isso, de que países que têm um aparato legal de proteção de patentes maior são países que atraem muito mais empresas multinacionais e dão para elas uma sinalização de que há um processo de investimento e há um processo de respeito com relação aos seus produtos dentro daquela localidade. Certo, pessoal? Então, é isso aí. Na apresentação eu deixei fornecido para a Yuri, caso vocês queiram ter acesso, tá? E qualquer dúvida é só mandar o contato aí com a gente. Beleza, Yuri? Acho que foi, né? Dentro do tempo. Foi. Muito obrigado, Reile, pela apresentação. Eu vou abrir agora para o pessoal fazer as perguntas. Aí, galera, vamos trabalhar da seguinte forma. Vocês podem optar por escrever a pergunta no chat, eu repasso para o Reile. Agora tem que ser razoavelmente rápido, tá? Se quem quiser fazer alguma pergunta. Ou abrir e dizer assim, ó, eu quero fazer uma pergunta. E aí eu abro o microfone e aí vocês fazem uma pergunta. Tem uma pergunta bem grande aqui do Carlos. Carlos, eu vou preferir abrir teu microfone e tu faz a pergunta a ele, beleza? Deixa eu só abrir aqui o microfone do Carlos. Deixa eu botar lá no começo. Talvez ele queira algo bem pontual. Alô, escutando, Carlos? Fala alguma coisa. Oi, estão me ouvindo? Tô sim. Deixa eu liberar teu vídeo aí. Só é tu tenta abrir o vídeo, por favor. Alô, alô? Alô, estamos ouvindo. Pode fazer a pergunta, Carlos. Tá. Bom, boa tarde. Inicialmente, quero agradecer a iniciativa, né, dos professores Yuri e Andrei, que é muito importante. Também agradecer ao professor Reile, né, pela ótima apresentação, por esse trabalho de grande qualidade. Achei muito interessante a forma como foi construído, né, a ideia do resultado potencial e de toda a parte empírica, né, muito bom. Eu ainda não li o artigo completo, mas pretendo, vou ler. Né? Aí falando um pouquinho, né, que o professor Reile comentou, ele falou que teve uma descontinuidade ali, em algum momento da série. Por que não foi utilizado o RDD, né, a regressão descontínua? E outra coisa, né, só para eu terminar aqui, só falando um pouquinho do teste placebo, né?
se o senhor poderia explicar um pouco melhor, né, dado que essa metodologia ela é relativamente nova, né, que tipos de outros testes de robustez que a gente tem. E naquela imagem, será que não deveria estar, eu não sei um termo melhor, mas as retinhas fitadas, assim, bem ajustadas? Sim. Pronto. Bom, era isso. Eu agradeço. Obrigado, Carlos. Só para passar para a Reile, Carlos é nosso professor aqui, Reile, do Departamento de Economia. Entrou agora há pouco tempo, é nosso professor. Tá? Pode responder, pode ficar à vontade. Obrigado, Oi, Carlos. Muito obrigado pelas suas considerações. Perceba o seguinte, o RDD, perceba que a descontinuidade ela foi ocorrida no Brasil, certo? O RDD, eu precisaria ter a descontinuidade em todos os países, tá? Então, eu precisaria, por exemplo, se eu fosse fazer um RDD, eu teria que ter uma descontinuidade num ponto, tá? Mas esse ponto ser igual para todos os países. E aí eu vou ver os que estão bem próximo deles terem mudado a lei e os que não mudaram também bem próximo dessa descontinuidade. Então, não dá para fazer um RDD aqui, infelizmente, até porque é uma estratégia empírica bem avançada também, seria ótimo, né? Se tivesse um RDD para poder dar essa resposta, mas infelizmente é uma estratégia empírica que requer que algo tenha acontecido e que tenha sido aplicado, ou assim, tenha tido um efeito sobre todos os componentes, né? Ou seja, aqueles que fizeram e aqueles que não fizeram. Então, você vai ver que a lei de patentes vai ser de acordo com cada país. Não houve assim um dia específico dizendo, ó, vocês têm que mudar a lei aqui, nesse dia. E aí a gente vai ver quem mudou e quem não mudou. Então, por isso que não dá para fazer a estratégia aqui de RDD. Realmente, o nosso teste placebo, eu percebo o seguinte, que tem duas coisas que a gente ainda vai melhorar nesse artigo. Procurar um grupo de controle maior, certo? Eu fui tentando ver ali rapidamente não, foi um trabalho minucioso, mas o que eu encontrei de imediato, tá? Tem países que não estão, vamos dizer assim, se ajustando bem para ser o grupo de controle. Creio eu que, por exemplo, a gente vai pegar aqui Armênia, Geórgia, então são países que não estão respondendo bem para o nosso ajuste para a gente fazer o teste de placebo. Perceba que ele deveria ficar um pouquinho mais unido aqui, realmente, tá? Mas a gente vai ter aqui, ó, que é porque quando eu botei para 2015, foi um errinho que a gente fez, mas o importante é a gente analisar nessa faixa aqui, tá certo? E aí a gente vai ver que o Brasil ele tem essa descontinuidade, mas é dentro desse tempo aqui do processo de quando todo mundo tem que se adequar à norma. Tá? Eu botei até 2015, mas se eu tivesse dado esse cortezinho antes, a gente conseguia enxergar melhor. Mas é uma coisa que a gente está tentando trabalhar, que é tentar ajustar melhor o grupo de controle. Outros testes a gente vai encontrar em Possebon em trabalhos mais recentes, tá? Como a gente rodou esse trabalho pelo Stata, então o pacote para testes de controle sintético no Stata ainda está limitado. E aí a gente fez esse trabalho e tudo mais. A gente está tentando colocar a nossa base de dados toda no R para a gente poder aprimorar mais testes de robustez. Mas obrigado, viu, Carlos, pelas suas observações. Bom, galera, mais alguma pergunta? Carlos está agradecendo, eu vi ele aqui pelo chat, não sei se você tem acesso, acho que não, mas ele está agradecendo. Se alguém tem mais alguma pergunta, Ingrid tem a pergunta. Só um minuto, Ingrid, que eu abro já o teu microfone. Enquanto eu abro o microfone da Ingrid aqui, só para avisar, a Ingrid também é nossa professora. Alô, Ingrid, está escutando? Oi, me escutam? Estamos sim.
Ok? nossa professora aqui do Boa tarde. departamento, e ela foi quem nos apoiou via Corecon, né? Quem nos deu uma base aí de apoio no Corecon, e ela é a diretora do Cadecon aqui do centro. Então, você está falando com gente importante, cuidado. Ah, Não que espero isso. que eu vou falar. É um prazer. Ah, que Tô isso. brincando, tô brincando. Pode perguntar aí, Ingrid. Oi, prazer, Hayley. Adorei ouvir a sua explanação sobre o trabalho que você fez. E a minha dúvida, na verdade, é com relação a um dos gráficos que você colocou, que faz uma análise de um crescimento rápido da Índia, né, junto com a Rússia, em que ele teve um crescimento bem exponencial nesse sentido, né, O histórico de patentes ou de exportação? Justamente, do histórico de patentes. Isso, Certo. esse mesmo, esse. Uhum. Então, e assim, a gente vê, assim, pela sua análise, a gente viu que a partir de 96 teve aquele boom, né, de crescimento das patentes. E a Brasileiras. partir Uhum. isso, brasileiras, desculpa. E aí ela meio que ela foi crescendo, mas não foi crescendo na mesma, digamos assim, na mesma proporção daquele boom, né? E a gente vê que a partir de um certo momento a Índia teve esse boom, né? A partir de 2000, 2001, se eu não me engano. Uhum. E enfim, assim e a minha pergunta é justamente essa. Assim, o que leva assim o Brasil a não, digamos assim, a não acompanhar? Teve esse crescimento, né? Mas esse não crescimento exponencial, digamos assim. Nos teus estudos, assim, você verificou alguma coisa nesse sentido? Bom, enfim, é mais ou menos assim. Esse crescimento houve, mas assim, por que ela não cresce também assim na mesma proporção, digamos assim, como a Índia ou a Rússia? Não sei. Entende? Entendeu? Acho que a minha Entendi. pergunta. Eu entendi. Ingrid, perceba o seguinte, dois fatores que a gente vai analisar. Aqui em 96, o Brasil ele se adequa às normas, aí temos esse crescimento, né, como você explanou. Depois o Brasil ele entra num patamar mais elevado de 10 a 20 mil patentes, e depois ele entra num outro patamar aqui em 2008 de 20 mil a 30 mil. Então, a gente vai averiguar que o Brasil teve a descontinuidade, ele tem um crescimento dentro de um patamar e depois ele se eleva. 2004, a Índia é quando ela adequa as suas normas nacionais às normas internacionais. E aí ela vai experimentar também esse crescimento, certo? Como eu falei, a Índia ela tem dois fatores que são, vamos dizer assim, que contribuíram melhor para que o nível de patente dela tivesse extrapolado numa esfera que a gente não conseguiu chegar. Primeiro é a língua. Então, o inglês, ser uma língua nacional, auxilia bastante. E segundo, é o capital humano e uma transferência tecnológica que houve, principalmente na área de telemarketing dos Estados Unidos, certo? Oriundo dos Estados Unidos. Então, perceba o seguinte, só houve essa transferência após a Índia adequar-se às normas internacionais. Então, se a Índia não se adequasse às normas internacionais, ela se configuraria aqui num nível de patamar ela vinha bem baixo, né? De 6 mil, 5 mil, até umas 8 mil patentes. Então, perceba que se adequar às normas traz um efeito muito positivo para o registro de patentes, certo? E aí existem outras variáveis, como eu disse, o fato da língua. A Rússia também, em 2004, ela adequa as normas internacionais assim de forma mais rígida, certo? Então ela tem esse crescimento também, ela experimenta esse crescimento, só que aí ela vai ter um crescimento, vamos dizer assim, menos acelerado, porque ela já está num nível de 30 a 40 mil. Então, para que você extrapole isso, requer um nível de capital humano muito maior, né? Como, por exemplo, Coreia do Sul, Japão, Taiwan, Hong Kong, conseguem configurar na escala de 100 mil patentes ao longo de um ano, né? Ou seja, o patamar deles é esse. Então, acho que eu respondo a sua primeira pergunta. A segunda pergunta foi o quê?
que você falou. Não, mas era justamente isso, assim, não, no contexto geral, você até respondeu já o que eu estava perguntando, sobre esse crescimento bem exponencial da Índia, né, com relação ao Brasil. Mas aí um fator que eu vou chamar a atenção é o seguinte, pronto, o gráfico aqui mostra descontinuidade a nível de patentes, registro de patentes, certo? É um primeiro indicativo de que aquela economia ela se tornou propensa a um ambiente inovativo. Mas aí a gente vai analisar nesse segundo gráfico, ó, de 1996, o Brasil ele dá uma crescida em produtos exportados de alta tecnologia. E a Índia, ela não consegue acompanhar isso, certo? Então, você vai ver que de 2004, que é quando ela se adequa, ela só vai conseguir dar um pico aqui meados de 2008, 2009. Então, o que significa? Significa que, apesar dela ter se adequado às normas internacionais, ela não conseguiu ainda trazer um ambiente de segurança para o processo inovativo como o Brasil conseguiu colocar. Tá entendendo? Então, interessante. a gente tentou dar uma resposta a um problema nacional, tá? E se o Brasil realmente deveria ter se antecipado a adequar as normas internacionais em 96 ou se ele deveria ter esperado até 2004, tá? Então, a gente vê que ter se antecipado foi bom para o Brasil e isso o colocou numa escala de evolução de produtos exportados de alta tecnologia muito maior do que os outros países. Como eu falei, o México ele tem uma característica peculiar porque ele está do lado dos Estados Unidos, então ele se beneficia de um acordo NAFTA, né? Ele se beneficia de ser vamos dizer assim, um parque produtivo dos Estados Unidos e do Canadá, e não necessariamente ser um ambiente propício ao processo de inovação. Sim. Que obrigado, ótimo. viu, Ingrid, pela sua participação. Obrigada a você. Me sinto honrado. Depois desses predicados todinhos, Yuri, eu vou chamar ela de Vossa Excelência, né? Não, pelo amor de Deus. Não, sem títulos, por favor. Obrigada, Tareile. Eu que agradeço. Rei, tem mais algumas perguntas aqui. Problema? Certo. Pode ir para frente. Pode ficar à vontade. Beleza, eu vou passar a pergunta agora para o Luiz Henrique, que é o da vez, depois o Adulai, que quer fazer uma pergunta também. Deixa eu abrir o microfone aqui do Luiz Henrique, só um minuto. Alô, Luiz Henrique? Alô, professor, boa tarde. Boa tarde. Fique à vontade para fazer a pergunta. Boa tarde, professor Amon, né? Rei Amon. Eu fui aí aluno da Universidade Federal de Pernambuco, de graduação de Ciências Contábeis, em 96, no ano dessa lei de patentes aí. Que bom. Terminei o mestrado agora em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação, Profinit, justamente nessa área. E sou aluno do curso de Economia, eu tranquei o curso, inclusive, para terminar o mestrado. Graças a Deus, concluí. Professor, a gente abordou essa questão aí que o senhor falou, desse impacto das patentes, né, do registro de patentes na economia dos países, né, em vários cenários, né? E esse método sintético eu achei interessante. Porém, eu queria que o senhor, embora não fazendo muito parte, mas o senhor comentou levemente sobre a questão da produção científica, né, dos artigos, desses artigos que o Brasil, no caso, também teve um crescimento da produção científica, e essa produção, de que forma houve a transferência dessa tecnologia abordada nos artigos para a indústria, né, para o tripé que tem, né? Forma aquele tripé. E aí o senhor abordou essa questão desse sistema sintético, né, dessa abordagem sintética, no emprego dela, eu achei muito interessante. Mas eu queria que o senhor comentasse o papel, né, da produção científica das universidades brasileiras, de que forma ele contribuiu para também nesse processo, a melhoria desse processo inovativo, nesse período que o senhor listou aí, dessa abordagem desse método sintético. Eu achei muito interessante. Luiz, obrigado pelos elogios. Essa resposta eu vou te dar melhor, por incrível que pareça, no segundo capítulo da minha tese. O meu primeiro capítulo é esse, do controle sintético.
E no segundo, eu vou mostrar como é que houve a evolução da produção científica no Brasil de 2004 até 2010, tá? Avaliando aqueles programas que o Brasil começou a implementar. Então, o que eu posso te adiantar aqui é o seguinte, é que esse processo de legislativo que trouxe uma proteção maior ao direito de patentes, traz um incentivo muito grande, principalmente para as áreas de engenharia, a se sentirem motivadas a produzir. E aí a gente vai ver o seguinte, que a gente trouxe para o Brasil um tipo de produção que antes não era corriqueira, que era a questão da importação desses pesquisadores que ficavam nas universidades e nos institutos de pesquisa, eles passaram a migrar para as empresas, certo? Então, essa migração ainda ela é muito baixa no Brasil, mas com a vinda dessas multinacionais e com esse amparato legal de poder ter um ambiente de proteção maior, fez com que as empresas incorporassem esses pesquisadores em seus quadros de funcionários, certo? Então, tira ele um pouco lá só da universidade, mas a gente vai perceber o seguinte, que o Brasil ele não conseguiu dar um processo de alavancagem nesse sentido. A gente ainda não conseguiu fazer com que isso se transformasse numa política mais forte, visto que a gente vai ter que, em média, 60% das patentes nacionais ainda são de exclusividade das universidades e dos centros de pesquisas e não das empresas multinacionais. Mas já foi um primeiro passo para que eles pudessem incorporar esses pesquisadores. Aí a gente vai entrar em uma outra discussão que você deve ter participado lá no mestrado, e depois eu acho que seria interessante a gente trazer algo do tipo, que é a questão do regime de trabalho que nós, professores, por exemplo, de universidades federais, temos, em contrapartida com o regime de trabalho que professores das universidades norte-americanas possuem. Então, por exemplo, você pode correr atrás de tentar fechar uma parceria com alguma empresa para poder gerar um novo produto e tudo mais, mas você sabe que você fica limitado pela legislação brasileira de poder produzir certos tipos de patentes, está entendendo? Então, você fica limitado, por exemplo, a ter incentivo de auferir financiamento para o seu departamento, você fica limitado também a ser restrito ao seu salário. Então, se a gente flexibilizasse isso aí vai estar em outra discussão, uma discussão muito mais profunda, que seria o financiamento de empresas dentro das universidades, se isso é válido, se isso não é, se as empresas estariam, vamos assim, de certa forma, se utilizando de um capital humano de alta qualidade, com um nível de investimento muito baixo, tá? Então, aí já é um outro artigo, é uma outra discussão. Mas eu creio que o Brasil ter se adiantado nesse processo inovativo trouxe os primeiros passos, que era tirar um pouco dessas patentes lá das universidades e fazer com que ela migrasse para as empresas, principalmente para as empresas nacionais, como, por exemplo, a Petrobras e a Embraer. Ok, professor. Muito obrigado. Né? Mas seria uma... Eu até vou, aproveitando a professora Ingrid, Vossa Excelência, de promover um seminário, né, uma semana de economia, e aí a gente botar uma mesa redonda sobre a discussão, questões de inovação, eu me coloco à disposição para que a gente possa ampliar mais esse debate, que é um debate ainda que é a tônica do século, né? Inovação é a palavra-chave, tanto para o crescimento econômico de longo prazo, quanto para dar robustez a investimento em capital humano e esses retornos econômicos. Ok, professor, muito obrigado. Obrigado, Luiz Henrique, pela pergunta. Vou passar para a próxima. A gente vai até onde ele permitir, tá, galera? Tem algumas perguntas mais aqui. Mas até onde cair, a gente tá por aqui. Beleza. O próximo que pediu para falar aqui foi... outra coisa. Quem for perguntando, depois que acabar a pergunta, desliga o microfone que ajuda. Tá? O próximo a perguntar foi o
Adulai, eu vou passar para ele. Adulai foi aluno nosso aqui e hoje já está fazendo mestrado lá na Amazonas. Adulai, microfone aberto para você. Abdulai, desculpa. Pode falar. Alô, Abdulai? Ele ficou com vergonha. Acho que sim. Alô? Alô, pronto, agora. Microfone Agora aberto. tá. Pode falar. Fecha o microfone de Luiz, Yuri. Tá, vou fechar o Acho que microfone. tá dando... Isso, fechei. Pronto, Agora, primeiramente, gostaria de cumprimentar o professor Yuri, né, e o professor Andrei pela organização do evento. Aí a gente está usufruindo aí da inovação tecnológica de certa forma. Desculpem pelo sotaque também, professor Santos, eu vou chamar Santos, vai ser mais fácil para mim. E cumprimentar a minha orientadora também, a professora Ingrid, não sei se ainda está online, está a escutar aí. Então, eu sou formado em Economia pela Universidade Federal de Roraima e hoje em dia eu faço um mestrado na área de Ciências Ambientais e Desenvolvimento Sustentável na UFAM e estou na fase final, só falta a minha apresentação. E a minha pergunta, na verdade, o professor já respondeu a grande parte do que eu gostaria de perguntar. Quando a professora Ingrid perguntou também sobre o crescimento da Índia em relação à China, no gráfico aí da patente, né? Ainda vem crescendo e o Brasil não acompanhou a Índia e a Rússia nesse processo. E mesmo sabendo de que o Brasil, aqui no Brasil, tem bastante recursos, principalmente os recursos naturais que são importantes para patentear diferentes tipos de produtos, inovação tecnológica também. Nós sabemos que recursos naturais ajuda bastante nesse processo. E o que falta, na verdade? Qual é a recomendação? Sim, o senhor explicou de que também a questão da língua, essa diferença da língua, o inglês ajuda bastante nesse processo, mas mesmo assim, o que o governo brasileiro, o que as empresas podem fazer para haver um crescimento nesse processo para o Brasil, a médio e longo prazo? Ok. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí. O Abdulai, né? Isso. Você é de onde, meu amigo? Eu sou africano, meu país se chama Guiné-Bissau. Grande Guiné-Bissau. Nosso, a gente também tem um amigo lá, né? Eudésio. Convivi bastante no mestrado com vocês aí de Guiné-Bissau. Eu acho maravilhoso essa interação de vocês aqui no Brasil, estudando aqui conosco. Parabéns, Abdulai, por você ter enfrentado, né, esse processo e estar aí finalizando seu mestrado. Muito feliz mesmo, fico muito feliz que você tenha conseguido e já vai conseguir. Professora Ingrid aí, sua orientadora, vai lhe dar também todo o suporte para que você possa terminar o seu mestrado. A sua pergunta, eu não querendo fazer propaganda de mim, tá, gente? Mas a sua pergunta, eu vou responder ela no terceiro artigo da minha tese, onde eu vou falar do Índice de Inovação Global e os caminhos que a trajetória brasileira deve fazer para poder avançar. Existe um índice de inovação global que ele vai trazer justamente, trazer uma análise mais quantitativa de como é que está o processo inovativo nas economias. E o Brasil, a partir de 2004, ele teve com os planos, né, o PINCE foi um deles, e houve essa abertura, por exemplo. Você está fazendo mestrado, mestrado profissional que você falou, se eu não me engano, ou foi em desenvolvimento sustentável?
É acadêmico, né? Ciências acadêmicas, ciências ambientais e desenvolvimento sustentável. Não falta. Então grande parte desses programas de mestrado e depois mestrados profissionais e doutorados vieram justamente da época de 2010 em diante, ali meados de 2008 até 2014, na época em que o Brasil apresentava um grande nível de gasto público e, consequentemente, isso trouxe alguns benefícios, e uma delas foi com questão à propagação do ensino superior a nível de pós-graduação, certo? E então isso aí no meu terceiro artigo eu vou mostrar que realmente isso beneficia o Brasil para que o Brasil ele comece a se tornar uma economia sustentada no sentido de ter um nível de inovação já consolidado, mas ainda é muito pouco. Eu vou apontar lá que a gente às vezes diz assim, não, você vai falar o óbvio, mas o óbvio com um certo nível de científico, né? Não necessariamente o óbvio falar por falar, mas o Brasil ele precisa investir em áreas de pesquisadores, primeiramente, tá? Principalmente na área de engenharia e na área mais técnico-científica. O Brasil ele fez um investimento muito bom na área dos cursos tecnológicos, então isso vai fazer com que o Brasil avance no seu nível no seu índice de inovação. E outra situação é a flexibilização de capitais para investimento em pesquisa para as empresas. Uma coisa que o Brasil experimentou e que foi muito bom foram a criação dos institutos de pesquisa dentro das universidades. Isso trouxe um ganho para a produção científica, certo? Então, essas são as lições que o Brasil, esses são os primeiros passos, vamos assim dizer, para que o Brasil possa se solidificar no processo de construção de um nível de inovação mais alto com relação a países como, por exemplo, China, Estados Unidos, Hong Kong, Taiwan, Singapura e alguns países europeus, tá? Como eu falei, a nível Índia, foi questão mais da língua, certo? E o Brasil, ele fica muito aquém no sentido de tramitações para abertura de empresas e processos legais para a criação de pequenos negócios. Então, o Brasil ele enfrentava uma média de 124 dias para a abertura de uma empresa, hoje caiu para 80, mas em comparação, por exemplo, com outros países onde você tem que uma abertura de empresa você faz com 15 dias, 18 a 20 dias. E isso influencia bastante para trazer uma dinâmica do processo inovativo, visto que você passa muito tempo gastando dinheiro, cerca de 100 dias, são praticamente 3 meses sem produzir, sem poder produzir legalmente, mas que você fica arcando com os custos de abertura de uma empresa. E isso, dentro do processo de inovação, gera lentidão para acesso a mercados financeiros e, consequentemente, para a contratação de pesquisadores, enfim, todo um aparato de estrutura que o governo brasileiro ainda tem que trazer, solidificar, para que o processo de inovação ele se torne consolidado. Certo, Abdullah? Muito obrigado. Obrigado, professor. Yuri, eu vou só ligar aqui rapidinho a luz, porque aqui o sol já se pôs, tá? É o tempo aqui de eu passar se pondo aí. Rapidinho. Vou desligar teu microfone, tá, Abdullah? Obrigado pela pergunta. Já desligou. A professora Ana pediu a palavra rapidinho aqui. Eu vou abrir o microfone dela e depois a gente dá continuidade. Pronto. Alô, professora Ana? Alô? Alô, professora Ana? Acho que não está... Não conecta.
O microfone Não, está o desativo. Não, tudo bem. microfone Vou dela passar para o não. próximo. Vou passar para o próximo. Na verdade é o seguinte, a professora Ana é a nossa chefe do departamento e ela me pediu para passar os agradecimentos, né, pelo departamento de economia. Achou essa palestra legal, massa. E está agradecendo pelo departamento de economia. Eu que me sinto muito honrado de fazer parte desse projeto de vocês e ter sido o primeiro, né? Me traz uma alegria muito grande. Beleza. Eu vou passar para o próximo. O próximo que quer perguntar é o Paulo Henrique. Alô, Paulo Henrique. Opa. Alô, Paulo? Ouve? Tá baixinho. Se puder falar um pouco mais alto. Aumenta um pouquinho o volume. Aumenta um pouco o volume do microfone. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Tá. Melhorou. Melhorou. É porque eu tô falando aqui próximo já. Então, assim, nesse gráfico aí que tá na tela, que a professora Ingrid fez a pergunta, que tem... Naquele lá que a professora Ingrid fez a pergunta, sobre o índice de inovação, lá que tem a China subiu. Então, para ser rápido, eu queria perguntar o seguinte, qual dos fatores dentro da variável de desenvolvimento está relacionado com o índice de inovação? Por exemplo, se na China, se na Rússia, na Índia, houve, além de vencer a burocracia, se houve questões também, qual a relação do índice de inovação com a educação? Porque se a gente for olhar o histórico da educação brasileira, ela está sempre muito baixa. Então, o índice de inovação brasileira tende a perdurar nesse sentido, assim, dado que se não houver uma mudança nesse processo educativo. Assim, eu queria saber qual a relação com os outros países e com o Brasil, assim, na questão educação. Certo. Opa, Paulo, obrigado pela pergunta. Pronto, como eu disse, essa parte do índice de inovação global, eu analisei ele em outro artigo, mas a gente já trouxe um pouquinho aqui essa discussão. Eu vou te dizer o seguinte, o Brasil ele vem vencendo algumas etapas que a gente acha que são muito pequenas, mas que influenciam bastante. Agora, educação, a gente sabe que é um retorno que ele nunca vem de curto prazo, ele vai vir ali sempre de médio a longo prazo. Então, a primeira medida que o Brasil tomou foi a redução do índice de analfabetização, de analfabetos, né, a taxa de analfabetismo. Então, isso é muito importante para que a gente possa ter acesso a créditos internacionais. Segundo, o Brasil ele quis puxar um pouco lá por cima, investindo, abrindo, de certa forma, o ensino superior. Eu creio que foi uma medida, vamos dizer assim, muito boa para o Brasil, tá? Eu não escondo de dar mérito ao governo que fez isso, que foi o governo Lula, tá? Que foi um avanço muito significativo que ele fez para o Brasil, que foi a abertura do ensino superior, que antes ele era restrito a um certo grupo dentro da sociedade. E só que isso ele fez assim de uma forma um pouco desordenada, mas com grande louvor essa abertura. Então esse efeito a gente tem que aí analisar, e aí tem um artigo do Paz de Barros que analisa isso, que apesar da gente ter aberto o nível de acesso ao ensino superior, a gente não teve como conseguir uma melhora de produtividade. E aí a gente vai ver que um dos fatores que influenciam bastante a questão inovativa é o processo de produtividade, ou seja, o quanto você precisa investir em capital humano para que você tenha o mesmo nível de produtividade que os países em desenvolvimento. Então a gente vai ver que às vezes a gente precisa, por exemplo, de um nível de doutorado, né, de 15 a 18 anos de estudo para ter um nível de produtividade de um trabalhador, por exemplo, um pouco acima da média dentro da Alemanha. Então, a gente vai ver que o nosso acesso à tecnologia
ele ainda é muito baixo. Eu posso dar esse exemplo que a gente está fazendo hoje. Então, a gente precisou de, por exemplo, uma intervenção externa para que a gente pudesse estar reunindo aqui 30, vou chamar nós de pesquisadores, 30 pesquisadores para conversar sobre o processo inovativo. Se não fosse nessa situação, nós 30 estaríamos fazendo outras atividades e não estaríamos aumentando o nosso capital intelectual discutindo esses artigos que a gente vai fazer ao longo desses seminários. Então, perceba o seguinte, é uma ferramenta que sempre esteve disponível às nossas mãos e a gente precisou de um evento externo para poder fazer uso. Então, a gente já poderia ter feito esse uso anteriormente, mas a gente não tinha esse nível, vamos dizer assim, de conhecimento prático para exercer. Então, são esses atrelamentos que eu posso dizer assim, essas conexões entre o conteúdo teórico que a gente estuda dentro da sala de aula e os mecanismos que a gente pode fazer para a difusão desses conteúdos, que a gente ainda está muito atrás de países desenvolvidos. Então, eu creio que a gente vai ter que investir muito ainda em educação, principalmente educação básica, para que a gente possa fazer com que as próximas gerações entrem num patamar de produtividade maior. Mas eu creio que para nós que já estamos com um nível de educação já elevado, que a gente consiga fazer mais essas conexões e que a gente possa se utilizar mais da tecnologia para aumento da nossa produtividade. Que assim eu creio que a gente pode dar uma alavancada nesse processo de inovação. Entendido, assim, eu entendi. Assim, só para complementar, né, assim, a gente não tinha nesse nível de conhecimento, e aqui no caso de Roraima, o Extremo Norte, a gente não tinha nem a internet nesse sentido, assim. Então você vai ver que a gente precisa de um nível de estrutura. Eu creio que uma das linhas que o Índice de Inovação Global analisa também é o acesso à informação. E aí a gente vai ver que o Brasil ele ainda tem um nível de conectividade muito abaixo da média dos países desenvolvidos. E, querendo ou não, informação é um dos principais meios para a formação do nosso capital humano, né? Entendi. Obrigado, viu? Obrigado pela sua participação, Paulo. Okay. Abre o microfone, Yuri. Valeu, Paulo. Obrigado pela pergunta aí. Desculpa, o microfone estava fechado. Rei, mais duas. Dá para ser? Dá, com certeza. Só mais duas. Denilson, você e depois Andrei. Vou abrir teu microfone. Alô, Denilson? Denilson? Escuto um ruído. Alô? Oi? Alô, pronto, estamos escutando. Boa tarde. Pode falar. Boa tarde, Denilson. Sobre mais cedo que o senhor estava falando, sobre relação de Boa tarde. Sobre mais cedo, como o senhor estava falando, o senhor falou novamente a questão do capital humano em si e da sua importância. Mas o que eu achei interessante é que deu a entender, quando o senhor fala nesse capital humano, o senhor fala na questão da qualidade desse capital humano nesse projeto de patentes, de inovações em geral, e não em si na quantificação desse capital humano em si, nesse caso. Eu vejo que uma das principais barreiras para melhorar nossa produtividade é a questão da língua inglesa, que é cada vez mais essencial no mercado de trabalho, no mundo inteiro ela é essencial. Como o senhor vê nessa questão em si para melhorar a produtividade do Brasil em si? E como o mercado brasileiro tem que se adequar ao mercado internacional nessa questão da barreira de línguas? Incentivos devem vir do setor privado ou mais do setor público, no incentivo do setor público? Certo, Denilson. Boa. Alguém me ouvindo? Ouvi sim sua pergunta. Fechou?
Sim, fechei. Boa. Obrigado, Denilson, pela sua participação. Perceba o seguinte, Eu que agradeço. o Brasil, ele tinha um nível de escolaridade superior muito aquém da média dos países desenvolvidos. Então, eu creio que o primeiro caminho, a abertura para uma quantidade maior de acesso de estudantes ao ensino superior foi um caminho válido, certo? A gente vai sempre esbarrar na qualidade da educação. Por quê? Porque a gente ainda tem um nível, vamos dizer assim, muito baixo de doutores, e principalmente não da formação de doutores, mas principalmente desses doutores inseridos dentro do mercado de trabalho. Então, a gente vai ver que a gente cria ilhas de conhecimento dentro das cidades. Isso fica restrito, por exemplo, aos centros e, mais especificamente, dentro ali do conjunto da universidade. É muito difícil fazer com que o conhecimento dentro da universidade ele extrapole um pouco o seu limite, né? Então, eu acho que essa é a primeira barreira que a gente deve quebrar, tá? E segundo, realmente, a língua inglesa, a gente vai ver que o processo de interação entre pesquisadores de alto nível, quando eles migram para outro lugar, isso foi um trabalho publicado por Moser, é uma professora de Nova York, 2014. Ela analisou se teve impacto a imigração dos judeus depois da Segunda Guerra Mundial no nível de pesquisa norte-americano. E ela vai mostrar que os pesquisadores judeus que foram para certas áreas de conhecimento dentro dos Estados Unidos aumentaram em cerca de 30% o nível de tecnologia e de isenção e colocação de patentes, né? Publicação de patentes, pedido de patentes. Então, você vai ver o seguinte, que o processo de interação entre locais onde você tem um nível maior de tecnologia gera um efeito de puxar, né? Você puxa os demais. Mas para isso você precisa ter essa qualidade mínima, você precisa ter esse amparato, que aí, ao meu ver, hoje ainda tem que ser dado pelo Estado, visto que as nossas normas legais não ainda são, vamos dizer assim, bem flexíveis para parceria entre empresas, grupos privados e financiamento de pesquisa dentro da universidade. Você, às vezes, para que uma empresa ela consiga colocar um investimento dentro de um grupo de pesquisa, por exemplo, ela tem que fazer via uma agência de fomento. Um exemplo claro era Rondônia, por exemplo. Eu já dei aula em Rondônia e Rondônia ela não tinha um grupo de fomento para receber um recurso dentro da área, por exemplo, de engenharia civil, que era um amigo meu que era coordenador do curso, e a Petrobras tinha aberto um edital de 1,5 milhão para investimento em pesquisas hidrográficas, se eu não me engano. E como eles não têm agência de fomento, a Petrobras não poderia colocar esse dinheiro dentro da universidade e eles acabaram perdendo esse investimento. Então, ou seja, a gente esbarra muito ainda no processo burocrático para fazer com que chegue um investimento dentro da universidade e que isso possa gerar efeitos de qualificação dentro do capital humano. Então, eu creio que a melhor forma é justamente isso. Firmar primeiro essas parcerias, dar uma qualidade mínima e aí a gente depois ir para um processo de desburocratização da parceria entre o público e o privado, principalmente nas universidades. Certo, Denilson? Uma vez eu estava numa excelente aula de macroeconomia em que o meu professor, um tal de Yuri, falou nessa questão também da questão do uso dos recursos humanos no setor público e que era necessário quebrar esse ciclo vicioso em que às vezes a gente possa perder grandes pessoas, grandes produtores, grandes inventores
para o setor público por conta da estabilidade financeira, salarial em si. E isso também pode ser uma barreira para limitar a inovação e a patente em si, né? Perfeitamente, né? Nós somos agentes econômicos que, como diz Keynes, né, no longo prazo estaremos mortos. Então, ou seja, nós somos agentes econômicos que respondemos muito pelo curto prazo. E às vezes a gente quer a segurança de uma renda, então a gente abre mão muitas vezes da produção acadêmica ou da produção de um produto ou até uma abertura de um empreendimento em prol dessa estabilidade. E aí a gente acaba contribuindo muito pouco do nível que a gente poderia ter contribuído inicialmente, o nível potencial, por conta dessa estabilidade. Mas isso também é uma falha de mercado dentro dos mercados privados, que o Brasil ele tem um salário hora de remuneração muito abaixo. E aí eu diria que o fator instabilidade nem é um dos fatores altos, mas também pelo salário hora ser muito baixo, você acaba migrando para o setor público, tanto pela estabilidade e porque o salário hora ele passa a ser equivalente ou às vezes até melhor que o salário privado, mas aí você tem um fator estabilidade que gera justamente essa migração desse capital humano para o serviço público. Ok, Denilson? Ok, professor. Valeu, obrigado pela participação. Denilson quer meio ponto, já merece meio ponto aí, viu, Yuri? A gente entende esses elogios. Não, mas foi sim. Valeu, Denilson. É mais ou menos a aula de marca, tá melhorando. Deixa eu só fechar aqui com uma pergunta de Andrei, que pediu para ficar por último, provavelmente é alguma coisa importante, então eu vou abrir o microfone dele aqui, e aí ele que faz a pergunta. Valeu, Rei. Oi, Rei, tá me escutando bem? Estou escutando, Andrei. Então, eu fiquei com um pouco de dúvida naquela tua descontinuidade. Pode voltar para aquele primeiro gráfico para a gente conversar um pouco sobre o que aconteceu. Primeiro, aquele que você mostra a descontinuidade do Brasil dos residentes e não residentes. Isso, aqui, esse. Esse, perfeito. Dá para ver claramente aí que a descontinuidade, na verdade, foi com os não residentes, né? E aí, por consequência, como eles têm um peso maior, o total também se deslocou. Acho que você já tangenciou um pouco o que eu ia perguntar aí, com a parte da educação e tal. Mas o que é que você acha que poderia acontecer? O que é que você acha que o Brasil poderia fazer para ter esse avanço também, ou digamos assim, essa descontinuidade para os residentes, né? Muito legal que os não residentes deem essa descolada no número de patentes, mas seria mais legal ainda se os residentes também acompanhassem isso. A minha pergunta é assim, se o que o Brasil tem feito nos últimos anos já é suficiente, ou seja, se ele já tivesse feito isso há um tempo atrás, essa descontinuidade provavelmente viria também para os residentes, ou não, se existem mais coisas que você acha importante. Essa é a primeira pergunta. Deixa eu fazer a outra, que aí você responde mais tranquilo. A outra é com respeito ao grupo de controle, né? Aquele Brasil sintético. Você falou que estão pensando em usar um outro grupo. E aí, sempre que eu vejo trabalho com controle sintético desse tipo, eu fico nessa dúvida do controle. Será que se fosse colocado realmente em outros países, o resultado seria diferente? Por exemplo, o peso da Colômbia aqui é quase 70%, né, no teu grupo, no teu Brasil sintético. E aí é mais uma pergunta assim, já que vocês estão pensando nisso, já testaram alguns resultados com um grupo de controle diferente e viram resultados parecidos, ou é uma coisa ainda para fazer? Bom, Andrei, pegando já essa do grupo de controle para responder, primeiro que o grupo de controle ele tem que ter aquela característica de não ter dado base às suas normas legais de patentes junto com as normas internacionais. Então, dentro do período de análise, né, de 1996 a 2004, esses países eles não podem ter convergido junto com as normas internacionais, para que ele possa se configurar num grupo de controle, vamos dizer assim,
não influenciável pelo tratamento. Se Certo? acontecesse então, isso, provavelmente tu iria para o que Carlos falou, um RDD, né? E aí esse país que fez a mesma coisa que o Brasil fez, esse país não pode estar dentro do grupo de controle. Ou esse país, se ele fez no momento anterior, ele também não pode estar dentro do grupo de controle. Então, por isso que esse grupo, como eu disse, eu tenho que pesquisar mais, porque os países desenvolvidos eles já estavam no nível de acordos de patente muito mais avançados. Então, por isso que você não vai ver aí uns Estados Unidos, uma França, uma Bélgica dentro de um grupo de controle, porque eles já tinham feito a adequação às suas normas. Então, por exemplo, um país que eu não coloquei no grupo de controle é a Índia, que a gente, depois é que a gente foi ver que a Índia realmente não tinha se adequado às normas, tá? Outro que eu não coloquei foi a África do Sul, e aí eu não rodamos ainda inserindo esses 2 países, porque a gente descobriu, já estava no final do projeto, da tese, foi quando a gente descobriu que eles só fizeram a modificação meados de 2008, 2009. Então, que eles davam para ter entrada aqui no grupo de controle, tá? Então, eu creio que é isso, é a gente ir vasculhando para ver quais países não aderiram às normas para que sim eles possam ser um bom país para entrar dentro desse grupo de controle. A outra pergunta realmente é uma pergunta que eu faria ao ministro de Ciência e Tecnologia. Se eu conseguisse criar um modelo econômico que respondesse como a gente vai aumentar essas patentes residentes, né, eu já estava lá pedindo para poder estar junto do Ministério. Mas perceba o seguinte, o que a gente tem lido na literatura é normatização. O Brasil ele ainda tem um processo de burocratização muito alto, então faz com que as parcerias elas não ocorram, como eu falei. O que a gente analisou na tese, no terceiro artigo, que é justamente isso. O Brasil ele não tem um aparato de financiamento de pesquisa muito alto, tá? A gente está abaixo de 1% do PIB e ainda a gente tem uma burocracia muito grande para que esse dinheiro ele chegue dentro da universidade, sem ter que passar por uma agência de fomento. Então, para que você firme parcerias entre o que o mercado está necessitando ou para onde o mercado está apontando que deve ocorrer os processos inovativos e a universidade também dá esse suporte teórico, essas duas correntes elas não conseguem se comunicar, porque elas precisam de um agente catalisador aqui que faça as informações, e a gente só tem as agências de fomento. Se a gente pudesse fazer com que esses dois conversassem mais, a gente poderia fazer com que o amparato tecnológico que a gente sabe que existe dentro do mercado privado e um amparato de capital humano que a gente sabe que existe dentro das empresas, se eles pudessem conversar mais, eu creio que essa transferência e esse ganho de tecnologia seria maior no Brasil. O Brasil experimentou isso com os pacotes dentro daqueles planos de aceleração do crescimento, mas com a crise de 2008, esses financiamentos diminuíram bastante, e aí o governo Dilma, ele infelizmente minguou e só teve o investimento básico, né? Agora também não tivemos ainda aumento de financiamento ou de pesquisa dentro das universidades. A gente enfrentou uma redução, não foi? Um contingenciamento aí nesses primeiros 2 anos, vamos dizer assim, né? Então, a chegada do financiamento para as universidades e essa conversa entre pesquisadores dentro das empresas públicas e dentro das universidades, ela ainda está muito distante. E isso faz com que o nível de patentes de residentes ele ainda fique baixo. A gente precisa realmente dar essa alavancada nele aí. Agora, num modelo teórico, aí é para o pós-doutorado. Beleza, mas a pergunta era essa mesmo. Era o que você desconfiava que
poderia melhorar. Acho que já respondeu. Eu fecho aqui agradecendo a sua participação no primeiro seminário da minha parte, né? O Yuri ainda vai falar. E aí o pessoal já despertou aí bastante dúvida com respeito à coisa que você falou, que é o outro capítulo da sua tese, que eu já sei que foi publicada também. De repente fica o convite aí para você, sempre que quiser aparecer com esse trabalho ou outro, já deu para ver que o pessoal tem curiosidade nisso aí. Se sempre quiser aparecer, fique à vontade. Vou passar aqui a palavra para Yuri. Tá certo. Obrigado. Obrigado, Andrei. Oi, Reile. Escutando? Tô escutando. Beleza. Reile, é o seguinte, eu ia fechar, mas tem mais uma pergunta de Vinícius, que foi nosso amigo lá do... Professor aqui também, que foi nosso amigo lá da UFRN. Me pediu para falar, para fazer uma pergunta, é a última, prometo, e a gente fecha. Vou abrir o microfone. Bom, tá certo. Vinícius, escutando? Oi, tô escutando. Estão me escutando? Estamos sim, pode falar. Estamos ouvindo você. Bom, boa tarde a todos. Parabenizar Andrei e Yuri pela organização do evento. Agradecer pela grande palestra aí do nosso amigo Reile, né? Meu amigo Reile, não podia deixar de falar com ele aqui, até pelos bons momentos que a gente viveu lá no mestrado, né, Reile? Espero que você não tenha esquecido o nosso rural, né? E o nosso crédito fundiário. A gente fez a dissertação na mesma área e trocamos boas figurinhas aí em relação ao tema. É o seguinte, Reile, eu também não tive a oportunidade de ler todo o artigo ainda, mas a minha pergunta é muito mais do ponto de vista teórico, certo? Considerando que a patente é uma instituição, uma norma, eu queria saber se vocês chegaram a pensar, dentro da construção teórica da tese e do artigo, né, que vocês publicaram, se vocês pensam em inserir e como pensar, refletir teoricamente a abordagem institucional a partir dessa instituição, né? Inclusive, tem uma vertente neo-schumpeteriana, né? Do Inter, do Dose, que tenta associar o papel das instituições numa perspectiva evolucionária. Então, era muito nesse sentido a minha questão. Boa, Vinícius. Tudo certo? Realmente, eu estou devendo uma pesquisa da inovação. Como eu falei lá durante a apresentação, que esse processo de consolidação das leis de patentes, ela beneficiou muito a agroindústria. E aí eu estou devendo um artigo dentro dessa área, até para relembrar os bons tempos de crédito fundiário e dessa área mais agrícola, que a gente auxiliou bastante lá no mestrado, lá na UFRN, né? Você, como bom aluno aí da escola institucionalista, né? Trazendo aí mais uma vez esses institucionalistas. Veja só, a gente não entrou muito na discussão da parte legal da patente em si, né? Os mecanismos, como isso, o que é que gera a patente, o que é que não deve gerar. Em nenhum momento a gente não entrou nessa parte mais, vamos dizer assim, normativa de como deve se construir uma patente e também se ela de fato, quais são as regras que a regem e tudo mais. Essa parte a gente não chegou a permear. Eu também coloquei aqui, talvez eu faça um artigo, eu já tenho uma ideia já consolidada sobre um sistema nacional de inovação. E aí dentro de um sistema nacional de inovação eu vou trazer uma discussão sobre quais são os agentes que mais influenciam, os agentes inovadores dentro de uma economia. E aí eu posso até trazer um pouco essa discussão de Dose, Nelson, Inter e Schumpeter também. Até o Triângulo de Samos eu também vou permear. Mas nesse artigo não, a gente ainda não era foco do artigo discutir a parte mais institucional e legal do que viria a ser uma patente,
e a sua formação. Tá certo? Tranquilo, Rei. Boa, Vinícius. Muito bom ver você aí contribuindo em Roraima, viu? Parabéns. Valeu, amigo. Obrigado. Beleza? Obrigado, Vinícius. Reile, deixa eu, antes de fechar, fazer a minha pergunta bem rapidinho, prometo, não vou gastar muito tempo. É o seguinte, bicho, quando a gente vê o trabalho de vocês, a gente vê que essa é uma base em painel, né? Que você tem vários, pelo menos a base, não o sintético em si, o país sintético em si, mas a base é montada em painel, você tem vários países e tem uma série de tempo. A minha pergunta é a seguinte: qual é o tamanho, mais ou menos, desse painel, seja ele na cross-section ou na série temporal, para que essa coisa tenha uma convergência legal, assim, você conseguir um sintético legal, como você conseguiu aí, que você realmente dá um fit bom do modelo para o sintético convergir para o real. E a minha outra pergunta é o seguinte, sobre as rotinas do R, que falou que estava usando o STAT e agora provavelmente vai para o R. As rotinas do R estão legais, os testes já estão todos rotinizados lá, como é que as coisas estão nesse sentido? Existe um mínimo para a literatura de que você precisa ter, no mínimo, dois agentes, né? Vamos supor que o Brasil está aqui, e aí você precisa de um agente pelo menos em cima e o outro embaixo para você fazer esse ajuste perfeito, né? Então, não existe na literatura, dentro dos artigos de Abadi, um número assim, vamos dizer assim, ótimo, né? O que a gente... Primeiro é porque a gente precisa, por exemplo, as unidades tratáveis, elas, para controle sintético, elas são mais a nível agregado, por exemplo, estado, países. A nível de indivíduo, aí a gente passa a ter um DIF-DIF, né? Que é bem mais robusto e tudo mais. Então, já nem aplica mais o controle sintético. Então, existe um quórum mínimo, que é 2, né? 2 unidades não tratáveis. E quanto mais você conseguir colocar no grupo de controle, vai ser sempre melhor, porque o fit ele vai se chegando assim num nível ótimo, né? É factível que tenha, no mínimo, de 2 a 3 unidades temporais anteriores ao tratamento e de 2 a 3 unidades posteriores ao tratamento para que você possa analisar o efeito. Mas tá? com duas ou três só fica pequeno, né? Eu acho que aí você não consegue um fit tão legal. Talvez quanto maior a série, você mais o mínimo é 2. Uhum, o mínimo certo. deve ser 2. Mas não, assim, o quanto você conseguir para grupo de controle é melhor ainda, né? Exato. E aí, justamente, para a nível anterior, de 2 a 3 períodos, e nível posterior, de 2 a 3 períodos também. Qual foi a outra que tu perguntou? Sobre as rotinas do R, se já estão legais, se já vale a pena migrar para o R. Eu vou ter que migrar para o R, porque as rotinas já estão consolidadas. Na época que a gente fez o artigo, o próprio Abadi já estava com a rotina do teste de placebo disponibilizada no Stata, mas não tinha ela no R. Mas hoje já tá tudo solidificado no R, e a gente vai tentar fazer essa migração para poder aprimorar os testes de robustez e também trazer um fechamento para esse artigo, para que ele fique, assim, vamos dizer, robusto o suficiente para a gente fazer uma publicação, quem sabe a nível internacional. Beleza. Valeu, Reile. Reile, queria agradecer muito pela apresentação, foi massa, a galera participou legal, eu acho que até passou do ponto da hora, a gente já extrapolou bem o que eu pensava, até o tempo que eu pensava que a gente ia, mas foi muito legal, todo mundo participou, você tirou as dúvidas, é um tema realmente muito bom e instigante, a gente fica querendo perguntar, mas está na hora de acabar, né? Fica o contato do Reile, ele já me passou esses slides, eu vou liberar para vocês lá no site. No último slide tem e-mail e tal, se vocês precisarem falar alguma coisa, entre em contato direto com ele ou vem falar com a gente, que a gente tem contato bom com ele. Se alguém gostar da ideia de controle sintético, quer fazer monografia e tal, como é que é isso, vem conversar com a gente que a gente passa um contato para o Reile e a gente vai discutindo coisas nesse sentido, tá bom, galera? Valeu, Reile, muito obrigado. Posso dar só uma palavrinha rapidinho? À vontade, o microfone é seu.
Pronto. Eu gostaria de agradecer muito essa iniciativa de vocês de aproveitar, né, esse processo de quarentena para que a gente possa fazer essa difusão de conhecimento. Como eu disse, isso aqui é uma inovação. Perceba o seguinte, que o que vai trazer um avanço tecnológico para o Brasil é justamente isso. Você vai ter futuramente, se assim for possível, alunos de graduação fazendo trabalhos, monografias, utilizando métodos econométricos de pós-graduação, né? Então, por exemplo, um controle sintético poder chegar ao nível de graduação é muito alto, e é essa a convergência. Eu digo muito que a gente peca porque a gente não consegue trazer para o nosso aluno o que a gente está pesquisando lá na ponta, né? Por exemplo, é muito mais fácil alguém descobrir algo novo do elétron se tiver algum pesquisador que está vendo isso todo dia. E aí, todo dia ele ali pesquisando dentro da física quântica, para que um aluno também venha descobrir, é muito mais próximo do que alguém que só diz, olha, existe tal assunto, e você ficar divagando até chegar nele. Então, a gente ter trazido esses seminários e esses temas, eu creio que vão despertar muitos interesses, me coloca à disposição para que a gente possa fazer mais trabalhos aí junto, participar de uma banca de monografia, mesmo nesse modelo que a gente fez aqui, tanto na área de inovação quanto na área de métodos econométricos de avaliação de políticas. Então, só tenho meu agradecimento a vocês. Nós vemos que realmente vale a pena a gente ter investido todas aquelas horas que a gente fez de estudo, dentro da graduação, dentro do mestrado, dentro do doutorado. Hoje a gente está podendo compartilhar esse conhecimento e, querendo ou não, aumentando a produtividade e o capital humano brasileiro, né? Fico muito agradecido mesmo por ter participado desse seminário e eu vou estar presente nos demais também para poder dar minha contribuição. Valeu, Reile. Obrigadão. Vão ter Boa. muitos ainda, tá, galera? Só para... O Reile abriu aí a nossa sequência de seminários. Eu vou falar agora em primeira mão. Terça-feira que vem agora, a gente não ia ter seminário, ia ser só na quinta. Mas terça que vem vai ter seminário. Eu vou postar lá nas redes sociais. Um Boa. seminário sobre economia da saúde. Muito bom. Terça-feira, às 15 horas, né? Terça-feira, 15 horas às 15 daí, horas né? aqui, 14 horas, ou 16 horas, horário de Brasília. Brasília. Bom Beleza? demais. Valeu, Reile. Obrigado. Encerramos, fechamos por aqui. Agradecer a todo mundo que participou. Muito obrigado e até terça. Valeu, galera. Até. Boa, Yuri. Obrigadão, viu? Parabéns. Valeu.